Olá, turma do oitavo ano BCD. Bom, gente, vamos iniciar a nossa aula a respeito do capítulo 3, aspectos demográficos, certo? Então vamos lá. De início, vamos entender o significado da palavra demografia. Então, o significado demo vem de povo, grafia, estudo, ou seja, a palavra demografia é o estudo do povo, ou seja, da população. Então, o que é que a demografia estuda? Né? Se ela estuda o povo, ela vai englobar outras características de uma população, ou seja, vai estudar as dimensões, as estatísticas, a estrutura e distribuição de diversas populações humanas. Então, vai estudar a natalidade, a mortalidade, a migrações e envelhecimento, a pirâmide etária, certo? Então, qual a importância de se estudar a população, certo? É compreender a realidade quantitativa e qualitativa da mesma, da população, certo? Quantidade, saber a quantidade de pessoas que vivem na região, certo? Saber a qualidade de vida dessas pessoas e tudo mais. Então, para os governantes, permite traçar planos e estratégias de atuação, além de poder desenvolver um planejamento para a sociedade, certo? Então, entender os fatores de distribuição, as características gerais, os movimentos migratórios e as condições de vida são essenciais, né, para um bom planejamento, né, de uma sociedade. Então, na demografia, pessoal, nós temos uns conceitos, certo, fundamentais que devem ser entendidos. Então, não existe população absoluta ou total. É o número total de habitantes em uma determinada área. Então, população absoluta, ele só quer saber o número, certo? Então, é o número total de habitantes de uma determinada área, país, região, município, etc. Então, pela população absoluta, nós podemos classificar se o país ele é populoso ou não. Um exemplo, China, 1,5 bilhões de habitantes, entendeu? Um país populoso. Brasil, 209 milhões, país populoso, certo? E nós temos outro conceito chamado população relativa ou densidade demográfica, que é a população total em relação à área, ou seja, o território. Então, é a medida de habitantes por quilômetros quadrado. Então, se há um número bem elevado de pessoas morando em determinada área, então nós podemos classificar como um país, né, povoado. Exemplo, a Singapura, ele tem 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, em cada quilômetro quadrado há uma estimativa de 6 mil habitantes morando. Então, ele é classificado como um país povoado, ou seja, que boa parte do seu território, de sua área, né, ele está bem distribuída a população. Bom, então como é que a gente faz esse cálculo? Nós pegamos a densidade demográfica, população absoluta, pega o total de habitantes e divide pela área, território, certo? Extensão territorial. O exemplo, o Brasil tem em torno hoje de 209 milhões de habitantes. Aí nós dividimos pela área total, que é 8.515.764,49. Então a densidade demográfica do Brasil vai dar em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Brasil não é um país ainda povoado. Por quê? Porque a densidade demográfica é baixa, em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Pouco, então, ou seja, em cada quilômetro quadrado do território brasileiro há 25 pessoas habitando, né? Então vamos lá, entender um pouco aí a explosão demográfica. Bom, então a população, gente, mundial levou mais de 1.600 anos para dobrar o seu tamanho. E depois mais de 200 anos para dobrar novamente.
Posteriormente, o planeta continuou com um crescimento elevado da sua população, principalmente que saltou de 2,5 bilhões para 5 bilhões em apenas 37 anos. Por esse crescimento populacional extremamente rápido e elevado, foi criado, nos anos de 1980, a expressão explosão demográfica. Então, lá, por que ocorreu esse crescimento? Que deu o nome de explosão demográfica. Então, são vários fatores. Uma questão do aumento da produtividade agrícola, ou seja, a melhoria na técnica, nas técnicas de cultivo, de produção. Então, hoje se produz mais alimento do que o número de pessoas vivendo na Terra, que hoje a estimativa é de 7,8 bilhões de pessoas habitantes, certo? Mais de 7 bilhões de pessoas. Então, hoje a maior oferta de alimento do que a quantidade de pessoas vivendo na Terra, certo? Então, as grandes descobertas do século XX, como a penicilina, as vacinas, os antibióticos, certo? Diminuiu bruscamente o índice de mortalidade. Como a natalidade não foi reduzida, o resultado foi um aumento do crescimento vegetativo. Eu já expliquei o que é esse crescimento vegetativo, que é a relação entre o número de natalidade e o número de mortalidade. Então, a partir dos anos 40 do século XX, foi um momento marcado por surgimento de diversas vacinas e técnicas de tratamento de doenças. Além disso, as pessoas tiveram maior acesso aos serviços sanitários, ou seja, pavimentação, água encanada, água potável, certo? E médico, ou seja, vacinas, antibióticos. Sendo assim, ocorreu uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Com a implantação dessas medidas, o índice de mortalidade diminuiu, enquanto as taxas de natalidade se elevaram. Então, dentro desses fatores, houve um crescimento acelerado da população no país. Aliás, no mundo, Então, o crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença, como eu falei antes, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Geralmente ele é expresso em permilagem, como se fosse um símbolo de porcentagem. Então, o crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Portanto, o crescimento natural pode ser caracterizado em 3 pontos. Positivo, quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Negativo, quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade. E nulo, quando a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. Por exemplo, boa parte dos países da Europa, a taxa de natalidade lá é menor que às vezes que a taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo é negativo. Já no Brasil, ainda a taxa de natalidade ainda supera a taxa de mortalidade, Então, eu trouxe aqui para vocês também os 10 maiores países de maior população no mundo, ou seja, os países mais populosos, certo? Primeiro, China, com 1 milhão, está em torno de 1 milhão e 500 mil habitantes. Índia com 1 milhão e próximo também 400 milhões de habitantes. Estados com 328 mil. Indonésia 268. Brasil está em quinto, com 209 milhões. Paquistão em sexto, com 203. Nigéria com 193 em sétimo. Bangladesh com 166 milhões, na oitava posição. Rússia em nona posição com 146 milhões de habitantes. México em décima posição com 126 milhões. Então esses são os 10 países mais populosos do mundo, certo? Então, hoje, pessoal, e onde é que se concentra essa população? Hoje nós estamos em torno de 7,3 a 4 bilhões de pessoas no mundo, Então, essa população, boa parte dessa população, ela se concentra em qual área, Então, hoje, mais de 50%, da população do mundo vive nas grandes cidades, certo? Na zona urbana. Então, desde 2008, pela primeira vez, o número de pessoas vivendo em cidades superou o número de pessoas vivendo no campo. E diz uma estimativa que até 2030 a tendência é que haja uma redução expressiva da população rural. Por quê? Porque
as cidades a malha urbana vai crescendo, as cidades vão crescendo, vão se tornando grandes aglomerações urbanas, megalópolis, certo? E vão ocupando as antigas áreas rurais, né? A consequência disso, baixo crescimento populacional em países desenvolvidos, né? População duplicará em países da África e África, ficando exposto à pobreza, ao desemprego, à falta de saneamento básico, por exemplo. Segundo a ONU, cerca de 30% da população é pobre, né? Cerca de 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares e habitações precárias. Entre 20 e 40 milhões de famílias não terão moradia. O desemprego levará cerca de 37% da população urbana a trabalhar no setor informal. Quem trabalha no setor informal? Aquelas pessoas que não têm os direitos trabalhistas, que não tem uma carteira assinada, não tem férias, né? Certo? Não vai ter garantia, não vai ter aposentadoria se não pagar o INSS, aquela coisa toda. Então, com o aumento da população urbana, a produção agrícola também sofrerá impacto, certo? Por quê? Porque vai diminuir as áreas onde se produz alimentos, né? Por quê? Porque as cidades vão crescendo horizontalmente e verticalmente, né? E vão tomando lugar das áreas agrícolas. Então, os problemas ligados à urbanização serão mais graves em megacidades, né? Que são megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? Nas grandes metrópoles também, ou nas grandes aglomerações urbanas. Para vocês terem um exemplo, uma megacidade, em 1950 só existia Nova York, uma megacidade que tinha 10 milhões de habitantes. Já desde 2007, já são mais de 19 megacidades no mundo. E boa parte dessas 19 megacidades se encontra nos países subdesenvolvidos. E qual o problema disso? Isso acarretou problemas ambientais, sociais, de saúde, já que esse rápido crescimento não foi acompanhado de infraestrutura, como água, energia, saneamento, principalmente a oferta de emprego. Então, o intenso êxodo rural, que é o que? A saída do homem do campo para a cidade, né? Contribuiu para a expansão do desemprego e subemprego em atividades informais, submoradias, favelas, cortiços, trânsito, né, exclusão social e violência urbana. Então esses problemas aqui vai estar mais ligado, né, nas grandes aglomerações urbanas, nas grandes megacidades, e esses problemas a gente se identifica mais, infelizmente, os países menos desenvolvidos, né? Por quê? Porque esse rápido crescimento da população nas cidades não foi acompanhado de infraestrutura, né? Outro tópico que tem no livro de vocês trata da pirâmide etária, que é o que é isso? É um gráfico populacional que leva em consideração a estrutura sexual da população, homens e mulheres, e as faixas etárias. De 0 a 19 são os jovens, de 20 a 59 adultos e 60 a mais são classificados como idosos. Como é a estrutura da pirâmide? A base é formada por jovens, o meio corresponde aos adultos e o topo corresponde aos idosos. Então existem vários tipos de pirâmide. Tem a pirâmide crescente, que é da população de jovens, com a característica base larga, topo um bico, né? Predomínio das classes jovens, baixa porcentagem de idosos, certo? E baixa esperança média de vida, certo? Nós temos outro tipo de pirâmide, que é a pirâmide estacionária, ou de população adulta. A pirâmide, ela é uma forma de bulbo, né? Eu não sei o significado dessa palavra, mas ela tem o formato de, vamos dizer assim, de uma bala, essa pirâmide, certo? Vocês vão observar aí no slide. A proporção de jovens não é muito elevada, a porcentagem de adultos
velhos, relativamente alto, a taxa de natalidade não é muito alta, a esperança média de vida é relativamente alta, certo? Pirâmide decrescente, ou seja, que decrescente ou seja, do menor para o maior. Então essa pirâmide ela vai ficar mais larga, mais alta no topo e vai reduzindo na base, certo? Então qual a característica? Pirâmide em forma de uma diurna, certo? Ou seja, a base vai reduzindo e o meio e o topo vão enlarguecendo, certo? A proporção de jovens é baixa, a proporção de idosos é alta, baixa natalidade, elevada esperança média de vida. Pirâmide rejuvenescente, certo? Ela tem uma forma de como se fosse de um peão, né? Aí, aqui no slide está mostrando uma forma de naipe de espadas, né? De carta de baralho. Aumento das classes etárias da base da pirâmide. Aumento da natalidade, elevada esperança média de vida. Essa forma eu estou vendo a primeira vez de pirâmide, certo? As três primeiras são as mais características, que é mais conhecida. Então, nesse próximo slide, nós temos aí a pirâmide etária da África do ano 2006 e a Europa de 2006. Então, nós vamos ver que há uma grande diferença entre elas. A base larga, certo? Da África, a base vai ser larga, o número de crianças, natalidade vai ser elevado, de jovens, né? Adultos, ela está crescendo também, e o topo ela vai ser baixo, né? Pequeno. Por quê? Porque o número de idosos são menores. O topo vai ser bem fininho, certo? Então a pirâmide da África, a base larga, o meio estreito, certo? E o topo bem fininho. Por quê? Porque lá a natalidade é elevada, a população de adulto, ela, boa parte morre, né? E a parte idosa, a população é pouca, porque a expectativa de vida lá é baixa. Já na Europa, como os países já passaram da transição demográfica, que é o que? A passagem de baixas taxas de natalidade para melhoria na expectativa de vida, alta expectativa de vida. Nós vimos porque a causa da expectativa de vida, melhoria na saúde, na alimentação, né? na questão sanitária, então a expectativa é elevada. Então o que é que vai acontecer? Outros fatores também, que a questão da mulher inserir no mercado de trabalho, que ela vai preferir estar trabalhando, sendo independente, ganhando seu salário, do que estar tendo vários filhos, né? E cuidando de crianças. A base é reduzida, a taxa de natalidade dos jovens é baixa, o número de adultos é larga, vai enlarguecer, né? E o topo vai enlarguecer também, que vai aumentar o número de idosos. O ponto negativo nessa questão é que vai reduzir a mão de obra, né, para trabalhar, e o governo vai ter que gastar mais com aposentadorias, né? E já na questão da África, o governo vai ter que gastar mais com escolas e com a questão da saúde, né? A cuidar das pessoas, dos adultos, das crianças e dos idosos. Então aqui nós temos as pirâmides etárias do Brasil, né? Dos anos de 1980 a 2000 e a 2020. Aí vamos ver que já teve uma grande diferença. Então, nós vamos ver aqui o laranja são os idosos, a corzinha verde, adultos e azul jovens. Então, vindo a pirâmide do Brasil de 1980, nós vamos ver que a base vai ser larga, né? Adultos vai ser estreita e idosos vai ser estreita, mais estreita ainda, certo? Já na de 2000, vamos ver que ainda a melhoria, né, na saúde, a pavimentação, vai ocorrer uma explosão demográfica aí em 2000. No Brasil, a base vai ser larga, o meio, que é os adultos, vai ser largo também, e também o topo já vai aumentar um maior número de população idosa, certo?
E em 2020, a estimativa para esse ano, nós percebemos que a base vai reduzir, vai estagnar, vai ter mais um alargamento do meio, que é os adultos, e vai ter um alargamento também do topo, que são os idosos, né? As pessoas estão vivendo mais, né? Por isso que nós estamos aí, esses governos estão fazendo a luta aí para a reforma da Previdência, né? Para aumentar maior, a reforma da Previdência, para aumentar o número de idade para se aposentar, né? Já foi decretada a lei, né? Certo?